Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Tivemos nesta terça-feira, deixa eu botar aqui o óculos para me dar uma olhada aqui que eu não estou enxergando nada no computador, dia 24 de setembro, o início das decisões da Libertadores e da Sul-Americana. Pela Libertadores não tivemos brasileiros, mas tivemos a decisão entre River e Colo-Colo e se classificou o River para as semifinais. E aí, nessas semifinais, o River vai pegar o vencedor de Atlético Mineiro ou Fluminense. E pela Sul-Americana, tivemos brasileiros se enfrentando. Na verdade, brasileiros se enfrentando mesmo. Corinthians e Fortaleza definiram o primeiro brasileiro que estará na semifinal da Sul-Americana. E o brasileiro era o Corinthians, que no início, quando saiu o sorteio, o favorito era o Fortaleza. Se você pegar os números, pegar as campanhas, o favorito era o Fortaleza. Você pega o Fortaleza brigando pelo título do Campeonato Brasileiro na parte de cima da tabela, terceiro colocado hoje. O Corinthians na zona de rebaixamento. Ou seja, você pega as campanhas, tudo indicaria o Fortaleza. Mas o futebol não é uma conta exata na matemática. E aí as coisas mudam. E mais uma vez comprova o que eu sempre venho falando, né? Futebol é momento. Futebol é momento. De repente você vai ter um momento ruim durante 2 semanas e essas 2 semanas definem um ano. Decisão de Sul-Americana, Copa do Brasil, Libertadores. Essas 2 semanas que você está mal, vai para o ralo a esperança de título. Então, futebol é sempre momento. Conjunto, equilíbrio, tática, técnica, psicológico, é tudo momento. A gente vê o próprio Corinthians, o Yuri Alberto, ninguém queria nem escutar a voz do Yuri no Corinthians. Eu estou mentindo? Alguém queria escutar a voz do Yuri? Ninguém queria escutar. E aí? Está conseguindo se levantar. No Flamengo, ninguém queria escutar o Hugo Souza, o goleiro. Vai no Corinthians. Ou seja, futebol é momento. Daí, mais uma prova. Tem gente que não acredita. Mas futebol é momento. Futebol não é nada. O cara tá num momento bom, vai viver um momento bom para sempre. Não. Nada que seja tão bom ou tão ruim dura para sempre. E o futebol, isso é muito mais rápido. No futebol, isso não gira, isso capota, né? E aí o Fortaleza, que era o favorito no início, deixou de ser favorito no final. E aí o Corinthians, no placar agregado 5-0, incontestável a classificação do Corinthians. E foi 5-0, não foi um 5-0 o Fortaleza jogando mais do que o Corinthians. Foi um 5-0 o Corinthians merecendo os resultados. Aproveitou bem as oportunidades, se defendeu bem. E aí, cara, eu acho que não tem ninguém, nenhum torcedor do Fortaleza vai dizer que o Fortaleza merecia se classificar. Não. Gosto muito do Fortaleza, mas não. É incontestável a classificação do Corinthians. O Corinthians tinha feito 2-0 fora de casa e aí foi jogar em casa, com sua torcida, no seu gramado e com 2-0 de vantagem. Seria muito difícil para o Fortaleza, mas o Fortaleza fez um grande jogo contra o Bahia, mas não conseguiu jogar contra o Corinthians. Existem algumas situações que dá para se explicar, né? Que você joga bem contra quase todo mundo, mas tem aquele time que não encaixa. E para o Fortaleza foi o Corinthians. O jeito do Corinthians jogar, os jogadores, não se encaixou
contra o Fortaleza. Diferentemente para o Corinthians. A maneira do Fortaleza jogar se encaixou com a do Corinthians e até facilitou para o Corinthians. Já o contrário não aconteceu. A maneira do Corinthians jogar dificultou muito o Fortaleza. O Fortaleza definitivamente não conseguiu jogar o que a gente está acostumado contra o Corinthians. Então, Corinthians 3, Fortaleza 0. Os gols no segundo tempo. E, na minha opinião, uma classificação mais do que justa. Então vamos falar sobre isso rapidamente. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Corinthians, que está feliz pela Sul-Americana, né? Tem a Copa do Brasil ainda para o Corinthians, que na minha opinião, o Corinthians também hoje é favorito perante o Flamengo. Hoje, escuta o que eu estou falando, futebol é momento. Hoje, o Corinthians é favorito contra o Flamengo, tá? Pela Copa do Brasil. Ainda mais que, se eu não estiver enganado, o Corinthians também decide em casa, tá? E para você, meu amigo torcedor do Fortaleza, que está triste pela eliminação, mas se manter o foco no Campeonato Brasileiro, ano que vem pode estar na Libertadores na fase de grupo direto, né? Eu peço que você escuta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Entre no nosso WhatsApp, está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política, nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o nome do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membro do canal, com uma grana aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado, compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então, dê essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos lá, galera. Se a gente pegar os números aqui, tu vai ver que os números são bem parelhos. O Corinthians deu 11 chutes, o Fortaleza deu 12. O Corinthians deu 5 chutes em direção ao gol, o Fortaleza deu 4. O Fortaleza teve um pouquinho mais de posse de bola, precisão nos passes acima de 80%, faltas, 12 faltas para cada lado. Cartões amarelos do Fortaleza acabou tomando mais. Impedimentos, Fortaleza teve 4, Corinthians nenhum. Escanteios, 4 para o Fortaleza, 3 para o Corinthians. Ou seja, os números muito parelhos. Os números muito parecidos. Mas o que definiu a partida? Bom, o primeiro tempo, o Corinthians, em momento nenhum no primeiro tempo, o Corinthians se viu ameaçado pelo Fortaleza. Muito pelo contrário. Se capricha um pouquinho mais, o Corinthians tinha aberto o placar numa bobeira de saída de bola do jogador do Fortaleza. O Fortaleza, em momento nenhum, conseguiu encaixar um ataque. No primeiro tempo, o Fortaleza não conseguiu, em momento nenhum, pressionar, criar situação desconfortável para o Corinthians. Teve lá uma do Zé Wellison que o Hugo pegou, mas muito pouco. Muito pouco. Ou seja, o Corinthians, no primeiro tempo, conseguiu não acelerar o jogo. O Fortaleza não conseguiu acelerar o jogo. O Fortaleza não conseguiu colocar em prática um abafa. Em momento nenhum, o Corinthians tomou um abafa. Ou seja, o primeiro tempo foi tranquilo para o Corinthians, sem nenhum tipo de ameaça. O Corinthians só teve uma ameaça no início do segundo tempo, que aí o Vojvoda muda, bota 3 jogadores de cara logo no segundo tempo, e aí o Fortaleza melhora muito. E cria, em 1 minuto, cria 2 situações, e aí começa o abafa. Quando o Fortaleza estava melhor, estava no abafa, poderia até, quem sabe, o Corinthians estava errando alguns passos, o Corinthians começou a errar alguns passos nesse início do segundo tempo. Sai o gol no contra-ataque do Corinthians. E aí, irmão? Aí desaba tudo, por quê? O Corinthians já estava uma vantagem de 2-0. Fica com uma vantagem de 3 gols de diferença. E aí o Fortaleza se desestabiliza todo. 2, 3 minutos depois, o Corinthians faz 2-0. Aí, irmão, aí vai pro ralo qualquer esperança do Fortaleza. O Fortaleza vai jogando para passar o tempo, né? O Corinthians também vai ali tocando e ainda faz um terceiro no final do jogo, já lá pelos 35, 36 minutos, para definir o resultado. Mas o Fortaleza só conseguiu incomodar o Corinthians um pouquinho ali no início do segundo tempo. Depois, o jogo foi controlado pelo Corinthians. Ou seja, ser bem sincero, 70%, 80% do jogo, o Corinthians não foi ameaçado na sua classificação. Então, na minha opinião, vitória justa e classificação mais justa ainda. Não deu para Fortaleza.
E o Corinthians vai muito forte, para as semifinais da Copa Sul-Americana. Acho eu que na Copa Sul-Americana, se não tiver enganado, eu acho que o lado, né, do chaveamento, eu queria até dar uma olhada aqui, deixa eu ver aqui, se já tem alguma coisa aqui, chaveamento, né? Deve ter, obviamente, né? Chaveamento. Isso, o chaveamento. O vencedor de Fortaleza do Corinthians pega o vencedor de Atlético Paranaense e Racing. Cara, hoje, na minha opinião, o Corinthians passa pelo Atlético Paranaense ou pelo Racing. Hoje, vendo o que o Atlético Paranaense está jogando e o que o Racing está jogando, qualquer um dos dois que o Corinthians pegar, hoje, o Corinthians é favorito. Ou Furacão ou o Racing. Eu acho que seria até melhor para o Corinthians, para não precisar viajar para a Argentina, o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense. Que aí a gente teria, né, uma certeza que teríamos um finalista na Sul-Americana. Vou torcer para que dê. Corinthians já está e que dê Furacão. Corinthians e Furacão numa semifinal sul-americana. Seria legal e teríamos um brasileiro. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu. Tamo junto. Fui.